Você já ouviu falar sobre o Senhor das Trevas Samael? Poucos de vocês já ouviram, mas a maioria não. E os poucos que ouviram falar dele mal o conhecem bem, se o conhecem. Samael é um anjo caído, então você ouviu. E embora ele seja um demônio, às vezes ele trabalha para o Deus Santo. Então você também ouviu. Mas por que seria isso? O que um demônio teria a ver com o Deus Santo? Que trabalho ele poderia fazer por ele que seus santos anjos não pudessem? Você deve ter se perguntado: então, quem exatamente é Samael? Na verdade, ele é um anjo caído, um demônio, e também é conhecido como Satanil. O nome Samael é seu nome angelical, e significa o veneno do Senhor, ou a ira de Deus. Se Samael é apenas sua identidade angelical, qual então é sua identidade como um demônio? E como todos os espíritos bons e maus são conhecidos por muitos nomes diferentes entre os filhos dos homens, que nome ou nomes Samael tem como um demônio das trevas? A Bíblia padrão e as escrituras dos judeus dificilmente explicam sua miríade de anjos e demônios, e devido à sua ambiguidade e obscuridade, às vezes fica mais confuso do que antes. Assim, para descobrir a identidade demoníaca de Samael, traremos a você respostas dos ensinamentos místicos dos judeus, da Cabala, dos antigos grimórios e das lendas do ocultismo. Como um demônio, Samael é Baal e Samael é Beuzebu. E como Baal Beuzebu, ele é o poderoso demônio popularmente chamado de Satanás. Mas a palavra Satanás não é realmente um nome, é um título que significa o adversário, e todos os espíritos que não são leais ao Deus Santo são chamados de Satanás, presidido pelo mais poderoso deles, chamado de chefe Satanás. Satã Samael é um desses demônios principais, ao lado de Satã Azazel, Satã Astarot e Satã Lúcifer, para citar apenas alguns. Mas seria a personalidade demoníaca de Samael, Baal Beuzebu, a quem o título Satanás o seria popularmente atribuído. De acordo com a Cabalá, assim como existem príncipes angélicos das 4 direções e dos 4 ventos, também existem príncipes demoníacos das 4 direções e dos 4 ventos, e eles são chamados de principados. Samael é um desses 4 principados, pois ele é o demônio príncipe do leste e do vento leste. Quando ele assume seu papel como o demônio do Oriente, ele é conhecido como Baal Beuzebu, de acordo com a Goetia da chave menor de Salomão. A Goetia também o chama de Goa, o principado do Oriente, enquanto a Cabala também o chama de Adrameleche, o arquidemônio do Oriente. O livro de Oberon o chama de Oriens, o poderoso chefe do Oriente, e também o astrólogo do século XIX. Como Baal Beuzebu, ele é o senhor das moscas e do esterco, alguns dizem que é o senhor dos céus, aparecendo na forma de um homem ou como um ser de 3 cabeças, com cabeças de gato, homem e sapo, de acordo com a chave menor de Salomão. E sob o nome de Oriens, ele aparece como um rei muito bonito, com um rosto feminino e uma grande coroa na cabeça, montado em um elefante, e tendo diante dele todos os tipos de menestréis, de acordo com o livro de Oberon e o astrólogo do século XIX. Mas às vezes, ele também aparece na forma de um cavalo com 100 cabeças, assim diz o livro de Oberon bem como o astrólogo do século XIX. Se Samael é um rei demônio do reino das trevas e do inferno, por que então se diz que ele trabalha para o santo Deus dos anjos? O mesmo Deus que o rejeitou. Que trabalho ele realiza tão bem que os santos anjos não podem realizar? A Cabalá responde a essa pergunta também, talvez mais satisfatoriamente do que qualquer explicação que encontramos até agora. De acordo com a Cabalá, assim como existem 10 santos anjos das Sefirot, a árvore da vida, também existem 10 demônios das Sefirot. Samael é um desses 10 demônios, e é o líder dos chamados falsos acusadores, os demônios que acusam os filhos dos homens de seus pecados, ante o trono de Deus, e que,
quando permitidos pelo Senhor dos Portos, executará punição nessas almas acusadas se forem consideradas culpadas. Então, talvez sendo um anjo caído que não tem lealdade ao Deus que o rejeitou, Samael não se importa muito em fazer o trabalho que agrada ao Deus dos céus, pois quando ele e suas hostes vierem diante do trono do Deus celestial, ele virá para acusar os filhos dos homens por seus pecados, e somente quando autorizados a punir essas almas acusadas, eles voluntariamente cumprirão as ordens do Senhor celestial. Samael foi o diabo que apresentou o caso do rei Jó diante do Senhor celestial, pedindo para testar a fé do rei Jó. E em outra ocasião, quando os filhos de Israel se tornaram idólatras e se afastaram do Senhor, foi um dos acusadores amigos de Samael chamado Dobiel, que acusou os israelitas de seus pecados diante do trono dos céus, punindo os israelitas através dos babilônios, com o consentimento do Senhor celestial. Já no livro de Enoque, Samael foi um dos principais observadores que ensinaram à humanidade as artes e habilidades que eles conhecem hoje, e estava entre os observadores que copulavam com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes e seres poderosos chamados os Nefilim. Isso levou à queda da graça, e aos olhos do Deus dos anjos. Copulando com a prostituta mortal Naama, ele gerou o grande demônio Asmodeus, um demônio feroz que puxou seu pai angelical tanto em poder e destreza. Como um anjo caído, Samael é aquele que os hebreus chamam de Abaddon, o anjo da morte do submundo, e é ele a quem os gregos chamam de Apollyon. O Zohar diz que foi Samael quem visitou e tentou Eva na forma de uma serpente, no jardim do Éden, que foi ele que gerou Caim, o primeiro filho de Eva, pois Caim foi a semente de sua tentação de Eva, e assim, o primeiro homem a cometer o mal, a cometer um crime de assassinato, quando matou seu irmão Abel. Os muçulmanos dizem que foi Azazel quem tentou Eva, e de acordo com a tradição muçulmana, Samael, Azazel e Lúcifer são o mesmo ser que veio a ser conhecido após sua queda, como Iblis, ou Satanás, chefe dos satãs. Mas os judeus discordam fortemente dessa noção. Os muitos textos dos judeus dizem que Samael e Azazel não são o mesmo ser, mas são dois anjos caídos diferentes. E que Satanás e Lúcifer não são iguais, mas são duas personalidades diferentes. Para os judeus, aquele popularmente chamado de Satanás é Baal-Bezebu, o senhor cananita das moscas e principal rei do Oriente, cuja identidade angelical acaba sendo o anjo caído Samael, de acordo com a Cabala e os grimórios das artes místicas. Então, e Azazel? Quais são suas identidades como um demônio? Confira o vídeo no nosso canal, que explicamos a história de Azazel. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.